Tenho que agradecer ao Dario Fiorentini e à Thaís o terem aceito o convite para fazer a abertura fazer a primeira palestra com discussão aqui na conferência. Dario e Thaís, como dizemos no teatro, o palco é vosso. Portanto, 1 hora a partir de agora. Tá ok. Tá ok? Tá aparecendo? Tá ok. Tá ok. Então, o tema é a aprendizagem do professor que ensina matemática a partir da investigação da sua prática. E para falar da aprendizagem do professor, que é um dos desafios, compreender e sistematizar essa aprendizagem do professor é, um dos meus últimos desafios como pesquisador, né, no conjunto com o meu grupo de pesquisa, o PRAPEN, né, e claro que a motivação por esse estudo, por esse foco de estudo, né, tem a ver com as minhas práticas como formação de professores e, sobretudo, na formação continuada de professores, né, que é o Grupo de Sábado, que é uma instância, um campo rico de pesquisa e de estudo. E por isso, né, eu convidei também para fazer parte dessa live a Thaís de Oliveira Ferraço, né, que é doutora, né, em educação matemática e que foi participante do GDS, do Grupo de Sábado, desde a licenciatura, né, como me orientando de um projeto de iniciação científica e depois no doutorado, né. Então, a Thaís vai ser minha parceira, eu vou falar até uma certa altura e ela vai poder trazer de maneira mais efetiva a própria investigação, a investigação da prática dela. Então, o roteiro da nossa fala vai ser o seguinte: a pergunta base que a gente vai abordar aqui é como os professores aprendem e se desenvolvem profissionalmente a partir da prática e da pesquisa sobre seu trabalho na escola, tendo como interlocução uma comunidade colaborativa. Primeiramente, eu vou apresentar alguns fundamentos teórico-metodológicos sobre a aprendizagem docente situada em uma comunidade de prática. Eu vou destacar nesse processo aí a aprendizagem situada em comunidades, especialmente em comunidades fronteiriças de professores entre universidade e escola, como é o Grupo de Sábado, né, de professores que ensinam matemática. E trazemos aqui o caso do Grupo de Sábado como cenário de aprendizagem docente em um contexto de lesson study, híbrido, que é um processo de estudo de aulas ou de desenvolvimento profissional de professores, tendo a prática como ponto de partida e de chegada. E a Thaís, então, vai nos apresentar, como professora do ensino médio, vai nos apresentar sua experiência investigativa da própria prática, descrevendo seu movimento de aprendizagem docente nesse processo e contexto, tendo a colaboração de seu subgrupo do ensino médio no Grupo de Sábado. E no final, depois da apresentação que ela for fazer, no final ainda retomo com reflexões e sistematizações sobre o processo de aprendizagem docente, né, e, sobretudo, né, investigativa a partir, destacando o desafio de investigá-la. Esse tem sido o nosso desafio nos últimos anos e no contexto do grupo de pesquisa PRAPEN. Né? Então, o percurso que nós fazemos, né, para chegar a essa questão, ela vai da formação top-down, que todos nós participamos e também fomos frutos, né, de uma formação em que a teoria precede a prática, e a prática é vista geralmente como campo de aplicação das teorias, né? Então, o pressuposto de que primeiro você tem que aprender os conhecimentos fundamentais da prática para depois poder atuar na prática e não se vê muitas vezes a prática como um campo de produção de conhecimento, mas sim como um campo de aplicação, né? E a gente vai inverter um pouco, vai desconstruir um pouco esse processo, e para encaminhar nessa perspectiva da aprendizagem em comunidades.
Historicamente, aprendemos a conceber a aprendizagem como um fenômeno que tem um começo e um fim, sendo algo separado do resto de nossas atividades e que resulta de um processo formal de ensino, com papéis bem diferenciados, pressupondo alguém que ensina e alguém que aprende, né? Mas esse é o único modo de aprender? É assim que nós aprendemos, inclusive, a como ser professores, a como ensinar? Não. Aprendemos no próprio trabalho, principalmente a partir da nossa participação em diferentes práticas sociais e culturais, né? No dia a dia, em todo momento, estamos aprendendo quando interagimos com um grupo, com uma comunidade, participamos de uma prática social, estamos sempre aprendendo. E foi com esse pensamento que levou nos anos de 1980 a 1990, nessas 2 décadas, né, Jim Levy a formular a teoria da aprendizagem situada, que eu vou trazer aqui um pouco, e também Etienne Wenger, né, que desenvolveu a teoria social da aprendizagem em comunidades de prática, né. Para quem não conhece, Jim Levy é uma antropóloga social da Universidade da Califórnia, Berkeley, já aposentada, mas ainda ativa em seus estudos. E ela, já em 1993, dizia que a aprendizagem é onipresente em toda atividade humana, embora muitas vezes não seja reconhecida como tal. Quer dizer, não se reconhece que nós estamos aprendendo sempre, né? Independente de haver alguém pronto para ensinar. E a origem desse processo aqui, eu trago aqui um slide de uma contribuição do Alex Honorato, que é um dos participantes, doutorando aí do grupo PRAPEN, né, que fez um seminário sobre as origens da aprendizagem situada, né, tentando conhecer, e eu vou aproveitar alguns slides que ele elaborou, né. Então, tudo começa, né, a Jim Levy começa fazendo uma pesquisa na Libéria, na África, e preocupada em como as pessoas aprendem, né, e desenvolveu uma investigação etnográfica junto com os alfaiates da Libéria. E a pergunta investigativa dela era como os aprendizes aprendem a ser alfaiates se eles não estão sendo ensinados por professores ou em nenhum momento foram ensinados a como ser e como fazer o ofício da alfaiataria, né? E depois, mais tarde, ela fez parceria com o Etienne Wenger, né, que é um PhD em inteligência artificial da Universidade da Califórnia, em Irvine, né, e é um professor pesquisador do Instituto de Pesquisa sobre Aprendizagem de Palo Alto, né, nos Estados Unidos. E ele fez um pós-doc com a Jim Levy por um longo período, e junto publicaram um livro importante, né, que era Aprendizagem Situada, a Participação Legítima Periférica, em 1991, e depois, em 1998, ele desenvolveu um livro que também se tornou bastante reconhecido internacionalmente, né, Comunidades de Prática, Aprendizagem, Significado e Identidade, onde ele já tenta sistematizar melhor essa teoria da aprendizagem situada ou da aprendizagem social, da teoria social da aprendizagem, né? E aí, a Jim Levy, pegando aqui o caso mais da Jim Levy, que é a precursora de toda essa concepção de aprendizagem, né? Ela, a partir dos anos de 1980, né, que começa a fazer suas teorizações. Então, ela tem um trabalho de referência, que é a etnografia, um projeto de matemático na EJA, nos Estados Unidos, em 1988. Depois desenvolve com Wenger o conceito de aprendizagem situada e participação periférica legítima, em 1991, como eu já havia falado, e envolve-se em pesquisas sobre atividades socialmente situadas. Então, ela tem mais publicações em 93 e em 2011, novamente, ela retoma a sua trajetória, faz um balanço de todo o seu processo de pesquisadora, né, desde a aprendizagem entre os alfaiates, para discutir a pesquisa sobre aprendizagem
e pesquisa como aprendizagem, né? Então, vale a pena esse último livro dela aqui, nesse sentido. Em 2001, é que ela vai lançar 4 premissas da teoria social da aprendizagem, situada em uma comunidade de prática. Primeira premissa: o conhecimento sempre se constrói e se transforma ao ser usado. Ou seja, o conhecimento nunca é algo estável, definitivo, ele está sempre em processo de ressignificação, de reelaboração a partir da própria prática, principalmente os conhecimentos profissionais do professor, os saberes profissionais do professor, né? Sempre que você está interagindo com os alunos, ensinando algo, você pode aprender, inclusive matemática, né? Não só aprender a ensinar, mas também aprender os meandros ou outras significações da própria matemática. Segunda premissa: a aprendizagem é parte integrante da atividade no e com o mundo, em todos os momentos. Então, a aprendizagem faz parte da nossa vida. Estamos todo momento aprendendo, né? Agora, com o coronavírus, aí, com a pandemia, eu estou aprendendo muito a como interagir e fazer lives ou desenvolver ensino à distância ou ensino remoto, né? É uma aprendizagem contínua. A aprendizagem, segundo, é parte integrante da atividade no e com o mundo, em todos os momentos, quer dizer, desde que nascemos, em todas as nossas participações, em todo momento. Nesse momento eu estou aprendi novas significações ao preparar esse PowerPoint, né? E vou, com certeza, aprender muito com as discussões depois, no final. E aprender não é um problema, diz ela, né? Aquilo que é tipicamente visto ou tradicionalmente visto na escola, as dificuldades de aprendizagem, segundo ela, não é um problema. O que se aprende é sempre complexamente problemático. Quer dizer, toda criança, todo estudante que participa de alguma atividade, ele participa, se engaja, ele vai aprender. Pode não aprender aquilo que o professor ensinou, mas algo ele aprende nesse processo. É que o professor, às vezes, não percebe esses outros aprendizados, ele está apenas preocupado em ver se ele aprendeu aquilo que ele ensinou, né? E na teoria da aprendizagem situada, não faz muito sentido em olhar apenas para se o aluno aprende aquilo que você ensina, mas o que ele aprende a partir do que eu ensino, né? Aprender, portanto, não é simplesmente absorver conhecimento, né? Você aprende fazendo, participando, interagindo. Quer dizer, não é algo tão assim cognitivo, né? E ela define o que seria o aprendiz. O que é um aprendiz? Um aprendiz não é alguém que não sabe e que aprende conhecimentos provindos de alguém que sabe. Ao contrário, os aprendizes estão engajados com os outros em aprender o que eles estão fazendo, né? Você participa de um jogo, participa numa comunidade de prática, você vai aprendendo participando desse jogo, ou de uma brincadeira, ou de um processo. Sendo um processo, portanto, multifacetado, contraditório e altamente interativo, né? E a partir da teoria social da aprendizagem, né, que é a TSA, ela passa a entender que, sobre a aprendizagem situada, que toda atividade, o que inclui a aprendizagem, é situada ou feita é parte das relações entre as pessoas, contextos e práticas. Quer dizer, não é algo, né, a aprendizagem não se dá isoladamente a partir de uma certa memorização. Não, é nessa participação, na discussão, na inter-relação com as pessoas e nas práticas que você vai efetivamente aprendendo. Em determinados momentos, situar significa localizar os pensamentos e as ações das pessoas no tempo e no espaço. Aí tem uma perspectiva narrativa. Ao longo do tempo e no espaço, você situa, né? Então, né? Em outras ocasiões, o pensamento e a ação adquirem significado somente nas circunstâncias em que ocorrem. Ou seja, dependem do contexto social
que os ocasionam. Ou seja, ela diz, não existe transferência de aprendizagem de um contexto para outro. O que você aprende na universidade não se aplica, se transpõe automaticamente para o que se ensina na escola. Mas tem reverberação, isso é um outro aspecto importante. Você sempre vai ter que fazer uma recontextualização e uma reelaboração daquilo que aprendeu num contexto para poder fazer com que aquele conhecimento tenha sentido num outro contexto, né? Por isso a gente chama o processo de contextualização ou recontextualização. A aprendizagem das pessoas acontece quando estas participam da prática social. Ou seja, os indivíduos aprendem não só por intermédio da execução de certas atividades, né? Por exemplo, fazer exercícios, né? Mas também, e principalmente, pelo estabelecimento de relacionamentos sociais com determinados sujeitos em circunstâncias específicas. Quer dizer, portanto, aprender matemática ou aprender a fazer exercício, se você discutir, problematizar aquilo, passa a ter uma outra significação e torna-se muito mais rico, né? Um processo muito mais rico, né? E como as pessoas aprendem? Para Jean Levy, diz ela, é algo que pode ser mais bem capturado, né, pela noção de participantes cambiantes na prática. Quer dizer, você olhar as pessoas e como elas vão mudando, né, nesse processo, na própria prática, do que por pressuposições naturalizadas sobre a aquisição de conhecimentos. Gradualmente, Jean Levy passou a falar sobre participantes cambiantes em suas participações cambiantes de uma prática cambiante, tendo como foco de análise compreender como as pessoas aprendem nesse movimento, né? Como elas vão se desenvolvendo, se transformando, né, ao mesmo tempo que vão aprendendo, né? Isso levou às noções de que a aprendizagem é situada em complexas comunidades de práticas, né? Não dá para você discutir uma aprendizagem dissociada de um contexto em que ela é produzida, né? Jean Levy, naquele livro de 1991 sobre aprendizagem, eles vão desenvolver o conceito de aprendizagem situada em uma prática social, eles a definem como constitutiva, de um lado, aprende-se a partir do engajamento, participação, reificação ativa em comunidades de práticas. Quer dizer, a participação, se engajar, produzir ideias, discutir ideias, isso tem a ver com reificação, né? Produzir ideias, textos ou significados, conceitos, mesmo certos ou errados, quer dizer, não faz muito sentido isso, mas à medida que você vai fazendo isso, você vai aprende a construir identidades com ou em comunidades, né? Ou seja, não aprendemos apenas os conteúdos, né, mas sim as relações que perpassam esses conteúdos, né? Isso que se chama aprendizagem, portanto, situada. Limitações da aprendizagem situada em comunidade de prática. Essa aqui é mais uma colaboração de Cochrane, Smith e Light, né? Não há como negar, primeiramente, que os professores aprendem na prática. Todos nós aprendemos a ensinar, ensinando, sem dúvida nenhuma. Mas foi fundamental o conhecimento que aprendemos antes de iniciar a prática, que é uma aprendizagem para a prática. Mas, segundo Cochrane, Smith e Light, né, os professores aprendem na prática, pois muitos saberes profissionais não podem ser ensinados, né? Eles só podem ser aprendidos no próprio exercício da profissão. Pela teoria social da aprendizagem, não há transferência de aprendizagem de um contexto, universidade, para outro, como já comentei no início. Entretanto, as práticas cotidianas, com seus procedimentos, discursos e conhecimentos, são carregados de valores, finalidades e saberes que, embora sejam plenos de sentido para a formação humana, podem, devido à rotina das mesmas, tornarem-se naturais e válidas
por si mesmas, ocultando desvios, ideologias e relações de poder. O que eu quero dizer com isso, né? Que a aprendizagem situada, ela existe e ocorre, mas ela não pode ser, não pode deixar de ser, principalmente no contexto de formação de professores ou educativos de ensino, serem problematizados, refletidos, discutidos em suas concepções e em suas finalidades. Entretanto, os professores da escola e os formadores da universidade podem juntos aprender, né? Quer dizer, não necessariamente os professores da universidade têm que dizer o que o professor tem que fazer para ensinar, mas juntos podemos aprender, né, a problematizar as práticas vigentes, a negociar e construir outras práticas de ensinar e aprender na escola, a investigar, analisar essas práticas, a desenvolver ou expandir um conhecimento especializado para o ensino da matemática. Mas como podem ser essas comunidades formadas por acadêmicos e professores nessa relação universidade-escola, né? Então, nós podemos ter 3 tipos de cenários de aprendizagem ou de relação entre universidade e escola, né? Nós podemos ter aquela tipicamente acadêmica, monitorada pela universidade, que pode ser comunidades ou agrupamentos ou grupos de pesquisa endógenos, fechados neles mesmos, mas sem conexão com a escola. Então, você pode aprender, com muitas disciplinas que nós aprendemos na licenciatura, né, sem estabelecer relação com a futura prática profissional do professor. Mas também podemos constituir grupos colonizadores da prática, pensando a prática da escola não como um campo de produção de conhecimento de aprendizagem docente, mas apenas como um campo de aplicação dos conhecimentos produzidos pela academia, né? Ou, terceira perspectiva, podem ser colaborativos com a prática escolar. Quer dizer, os professores, quando vêm à universidade, participam de uma aula ou de um grupo de pesquisa, né? A academia está aberta aos problemas, desafios que os professores trazem desse mundo da prática. O PIBID, o OBDUC, o mestrado profissional, os grupos colaborativos de pesquisa normalmente têm essa sensibilidade, essa preocupação em serem sensíveis às necessidades e os desafios que os professores trazem do seu mundo do trabalho, né? E aí constituem grupos mais colaborativos nesse processo, né? Os escolares, quer dizer, as comunidades escolares, né, também podem ser endógenas, fechadas nelas mesmas, né, sem querer fazer interlocução com a universidade aquilo que a universidade diz não tem nada a ver com as práticas, ou coisa dessa natureza, mas tem aqueles que são abertos à colaboração, parceria, buscam na universidade o que novas formas de arejar aquilo que eles fazem, novas significações. Mas tem aqueles que, às vezes, estão mais dispostos a serem colonizados e chamar alguém da universidade para dizer como eles podem fazer, ensinar, sem estabelecer uma interlocução entre 2 mundos, esses 2 mundos, que é o mundo da escola e o mundo da universidade, né? E os fronteiriços, né? Que não tem um território definido, né? Não são exclusivamente na escola, não são exclusivamente acadêmicos, não são monitorados, por quê? São grupos que se engajam voluntariamente, professores da universidade e da escola, e constroem uma agenda própria de estudo, que é um espaço livre de criação e circulação de ideias e problematizações, como é o grupo de sábado. Embora o grupo de sábado se reúna na universidade, né, ele se reúne ao sábado, na verdade, né, e aí não segue os mesmos preceitos ou exigências de um curso de formação continuada, com um processo de avaliação. Quer dizer, aberto, agenda, o que estudar é sempre aberto, quer dizer, os professores têm voz primordial na definição do que querem estudar, né? E nós temos feito isso desde 20 anos, mais de 20 anos, né, que o grupo existe, né? A colaboração como possibilidade de transformação da prática escolar e de desenvolvimento profissional.
Os professores da escola e da universidade podem, juntos, aprender a problematizar, negociar e construir outras práticas de ensinar a aprender, potencialmente formativas aos alunos, despertando neles o desejo de aprender e se apropriar dos conhecimentos fundamentais da sua inserção social e cultural. Mas isso implica apostar e acreditar na capacidade dos professores da escola gerarem colaborativamente, a partir de investigações locais, suas próprias questões, estratégias e teorias, confrontando-as criticamente com o conhecimento, as práticas e as teorias de outras comunidades, como é a acadêmica, por exemplo, ou de outros grupos sociais. Né? Isso já é uma referência que vem de Cochrane Smith e Lighton, né, norte-americana. Né? O grupo de sábado, como um cenário fronteiriço. Então, vamos discutir um pouco mais essa fronteira. Né? No grupo de sábado, nós fazemos reuniões de 4 horas, em sábados alternados. Né? É uma comunidade de aprendizagem e pesquisa estabelecida em 1999, envolvendo professores em serviço e futuros professores, desde os anos iniciais até o ensino médio, e também professores, pesquisadores, educadores matemáticos da região de Campinas, né? Quer dizer, da universidade também. Os objetivos do grupo é promover a aprendizagem profissional dos professores, tendo como foco de estudo e problematização não aqueles conhecimentos que a gente acha que é importante, mas sim as práticas de ensinar e aprender matemática nas escolas dos participantes. A sala de aula pode ser transformada em uma comunidade de aprendizagem desses professores, né? Introduzindo aí também um cenário exploratório, investigativo, de discussão e produção, negociação de significados, utilizando aí a perspectiva de Scobie-Moss, né? Que fala dos cenários de investigação. Né? O grupo de sábado, essa já é uma imagem bastante conhecida já por vocês, né? Essa figura, né? Que apresentamos pela primeira vez em 2011 num congresso internacional no México, do ICME, né? E que nós definimos assim, nós nos perguntando por que não era um grupo estritamente escolar, que alguns achavam que era melhor, porque era um grupo estritamente acadêmico, porque esse grupo fronteiriço, né? E aí passamos a teorizar um pouco melhor esse processo de constituição dessa comunidade. O ponto de partida, como eu já disse, não são as teorias, mas sim casos de ensino, problemas e desafios das práticas escolares que os professores fazem, já que é constituído por 3 grupos: docentes da escola, futuros professores, né, da licenciatura, e formadores ou acadêmicos da universidade. Aqui são formadores, mas também são mestrando, doutorandos que participam do grupo. Né? Mas o ponto de partida sempre são os problemas, desafios, necessidades dos professores. E a partir desses desafios é que nós, formadores, atuamos em função das demandas e das práticas desses professores da escola. Às vezes nós também temos que buscar fazer pesquisa, porque não sabemos dar respostas e vamos construir junto com esses professores, né, nesse processo. E juntos, portanto, né, estudamos, problematizamos, refletimos, investigamos e escrevemos sobre a complexidade de ensinar e aprender nas escolas e negociamos as práticas curriculares possíveis, quer dizer, a mudança, a transformação das práticas, ela é construída nessa interlocução entre esses 3 diferentes grupos, né? Aqui, mais ou menos, um pouco de algumas fotografias dos 20 anos de estudo e pesquisa, né? A média de participantes do grupo tem sido de 30 participantes, no início era menos, era 10, 12, depois passou a ser, nos últimos tempos, mais, geralmente 30 participantes, né? E aí, nós passamos a se debruçar como o professor pesquisador, ou a possibilidade de pensar a pesquisa do professor, dos participantes do grupo de sábado. Né? E aí, tomo como referência novamente Cochrane, Smith e Lighton e Bellerot sobre um certo conceito de pesquisa do professor. É um trabalho, um estudo intencional e planejado, como toda pesquisa, né? Há uma intencionalidade por trás, há um planejamento a ser desenvolvido aí, feito,
constituído em torno de um foco questão de sua própria prática ou da escola onde atua, quer dizer, nasce de uma problemática do próprio professor. For metódico, quer dizer, tem que passar por algum processo de produção, organização e análise escrita de informações, né? E apresente um relatório final do estudo, desenvolvido, um texto escrito, uma narrativa, um relato oral, né? Nesse processo, nós temos aí, né, produzido vários livros, né? Desde o primeiro aqui, que foi em 2001, depois Histórias de Aulas de Matemática, depois Histórias e Investigações de Aulas de ou em Matemática, né, de aulas de matemática, Histórias Colaborativas, Análises Narrativas de Aulas de Matemática e Narrativas de Práticas e Aprendizagem Docente em Matemática. Atualmente nós estamos escrevendo 3 livros, né, decorrentes do projeto, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a Thaís, inclusive, depois também vai abordar, né. Em 2016, o grupo, nós tínhamos até então, até esse ano, um modelo de desenvolvimento profissional, né, que se aproximava, em alguns aspectos, muito do LSSTED, né, que é uma metodologia que surgiu no Japão, né, onde lá é uma tradição nas escolas públicas japonesas, né, em que os professores, né, em equipes, né, planejam, avaliam as aulas, né, e essa prática de planejar e avaliar coletivamente faz parte da carreira do professor há mais de 100 anos no Japão, sendo parte, inclusive, da própria carga didática docente. Para isso, os professores se organizam em comunidades de estudo dentro da escola e reflexão dentro das próprias escolas para preparar tarefas, aulas e implementar depois em sala de aula e discutir e refletir sobre essa implementação das mesmas, né? Os professores lá não dão muitas aulas por semana, em média mais ou menos 12 horas semanais, e os livros didáticos são pequenos, né? Porque as tarefas e os planos precisam atender às necessidades de cada classe. Então, faz parte do trabalho docente preparar tarefas, aulas, etc. Quer dizer, é próprio dessa metodologia, né, e do próprio processo de formação desenvolvido lá, né. O modelo japonês do LSSTED, ou estudo da aula, como se diz em Portugal, né, tem essas 3 fases aqui principais em amarelo, né, e uma fase introdutória. Uma equipe de professores de uma determinada matéria, matemática, por exemplo, da escola, define objetivos de aprendizagem. E aí a equipe planeja coletivamente a aula, né? Todos os professores do 5º ano, do 6º ano, e os professores do ensino médio se reúnem para preparar aulas, e um dos professores da equipe desenvolve a aula com observação dos demais, né? E aí, a partir dessa aula ministrada por um dos docentes, o grupo, a equipe, faz uma reflexão sobre a aula e discute o que poderia ser modificado, se a tarefa ou a aula planejada necessita de ajustes, etc. E aí, um outro professor pode desenvolver agora a aula modificada ou a tarefa com os ajustes, e nesse processo, portanto, eles vão aprendendo uns com os outros a como ensinar e transformar a própria prática. Então, há aí uma comunidade de professores que tem como foco de estudo o próprio trabalho. Todo professor precisa planejar a aula, todo professor precisa implementar e refletir, analisar e avaliar suas aulas, e isso não necessariamente deve ser feito individualmente, mas é um grupo de professores que colaborativamente podem se ajudar, né? No grupo de sábado, nós pensamos, então, em tentar adaptar um pouco, fazer algumas modificações, né, desse modelo japonês, com base no modelo que nós já vimos desenvolvendo. Havia muita proximidade, né, mas
a gente não tinha muito o hábito do planejamento coletivo, então havia algumas diferenças, né? E, para isso, nós decidimos formar 3 subgrupos e desenvolvemos um projeto que depois foi financiado pela FAPESP, né? Ensino, naquela linha ensino público, né? E formamos 3 subgrupos. Subgrupo dos professores que atuam nos anos iniciais, EF1, EF2, subgrupo dos professores que do ensino fundamental 2, e o subgrupo do ensino médio. O FAUM são formadores acadêmicos da universidade, né, que se integravam, o pessoal que fazia mestrado, aqueles que estavam interessados em investigar o processo de aprendizagem do centro, desenvolvimento profissional, né, participavam em um desses 3. E cada um desses grupos aqui, subgrupos, era coordenado por um formador. No caso do ensino fundamental 1, era a Vanessa Cresce, que coordenava. No ensino fundamental 2, o Miguel deu uma boa colaboração aqui, né? E no ensino médio, inicialmente eu, mas depois a Letícia, que veio fazer pós-doutorado comigo, se engajou também e ela acabou assumindo o ensino médio, o grupo do ensino médio. E os demais participantes, então, que às vezes não estavam totalmente engajados daqui, né? É um grupo mais assim, menos assíduo, né? Que participam eventualmente, né? E participavam de vez em quando das atividades do grupo, né? É um grupo aberto, um grupo de sábado, não é um grupo fechado, e os professores têm total liberdade de participarem efetivamente ou não, né? Poderiam, a hora que quisessem, poderiam sair, porque não era um grupo monitorado academicamente, né? Então, esse é o organograma, né? E aí, nós usamos aqui as etapas do ciclo de Lesson Study, que eu chamo de híbrido, porque não é propriamente tal qual o modelo japonês, né? Mas adaptamos um pouco ao nosso processo. Depois a Thais vai poder falar um pouquinho do ensino médio, que eles fizeram uma reconfiguração desse ciclo, né? Destacando novamente 3 fases principais, né? Então, certamente vai juntar aqui o 1, o 2 e o 3, né? Porque tem a ver com o planejamento. Então, nós começamos sempre escolha de um tema do currículo a ser explorado por cada grupo. Então, cada subgrupo dos professores definiam que tema gostariam de estudar em cada semestre, né? Um tema do próprio currículo escolar, né? E aí a necessidade de um estudo e compreensão desse tema visando o ensino, então a necessidade de buscar leituras e literatura que falasse um pouco também dos conteúdos e de como esses conteúdos poderiam ser ensinados, naquela perspectiva do modelo de conhecimento profissional do Schulman, ou depois que tem trabalhado mais aí o Miguel Carrillo, né, ou a Débora Boll, né? E depois o planejamento coletivo de aulas, né? Geralmente tarefas exploratórias e investigativas, essa foi a opção do grupo, né? Por quê? Porque as tarefas mais abertas ou atividades exploratórias e investigativas, né, permite que os alunos possam participar de maneira intensa, ativa, né, e promover uma aprendizagem por essa interação. Quer dizer, a construção do conhecimento se dá por esse processo e a tarefa, o desafio matemático, portanto, tem que ser muito bem elaborado. Para chegar numa boa tarefa, numa boa proposta de um desafio matemático para os alunos, às vezes os professores levavam aí 2, 3 semanas de estudo, discussão profunda, e passava por um processo de simulação, discussão da tarefa com todo o GDE, o grupo de sábado. Então, cada subgrupo implementava a tarefa e os outros se portavam mais ou menos como alunos, mas também como professores, né? E discutiam as possibilidades daquela tarefa ser melhorada e como ela poderia ser, de fato, implementada. Então, faz parte do planejamento discutir
o processo, como vai ser a aula, como vai ser desenvolvida a interação em sala de aula. Feito isso, então, o grupo tem uma ressignificação no planejamento de aula e vai implementar a tarefa mediante observação e registro das aulas com áudio e vídeo. Então, todas as aulas eram filmadas, depois passava por uma reflexão e análise por cada subgrupo. E, por último, isso o subgrupo levava para a sistematização e discussão, aqui envolvendo todo o GDS. Então, o GDS ajudava a problematizar essas experiências de aprendizagem que ocorriam em sala de aula, né? E nesse processo todos aprendiam não só como ensinar e aprender, mas também os próprios conteúdos, ressignificavam os próprios conteúdos matemáticos, né? Como depois aí a Thaís vai mostrar para vocês. E depois disso, uma última etapa é a sistematização de experiência em forma de artigos, ou uma análise narrativa de um aspecto. Então, alguns escolheram o planejamento, outros escolheram a implementação, outros escolheram um ciclo todo, como é que se deu a escolha do tema, etc. Então, são muito variados, aí depois a Thaís vai mostrar com uma outra configuração, talvez, né, melhor isso aí, né? Tá bom? E, como disse, esse projeto foi financiado pela FAPESP, né, na linha ensino público, né? E tinha dois objetivos. Um que a gente chamou de formativo e outro investigativo. O formativo era promover a aprendizagem e o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática em escolas da região de Campinas, mediante um processo de estudo de aulas envolvendo a colaboração universidade-escola. Então, está aqui configurado, né, nesse projeto, que é a ideia de promover a aprendizagem, desenvolvimento profissional, a mudança das práticas do professor na escola, né, mas construído pelos próprios professores a partir da escolha de um tema, do planejamento, etc., e os professores acadêmicos participando também junto das discussões e das possibilidades de dar essas aulas. O outro lado era o objetivo investigativo, que é um pouco diferente do formativo. Quer dizer, como investigar uma formação ou uma educação é compreender como se dá esse processo de aprendizagem docente e de desenvolvimento profissional do professor que ensina matemática, com destaque para seu conhecimento profissional, situado na prática profissional, né, e também para o que acontece, né, e como acontece a melhoria da aprendizagem matemática dos alunos da escola. Normalmente, os acadêmicos, mestrando, doutorandos que participavam do grupo, olhavam a primeira parte, compreender como se dá a aprendizagem docente, o desenvolvimento profissional, e os professores mais a melhoria da aprendizagem dos alunos, o que eles aprendem, né? Que conhecimentos emergem nesse processo, né? A Thaís vai mostrar. Então, eu vou passar para a Thaís agora, né? Para a Thaís falar um pouco da experiência dela de aprendizagem e de pesquisa, da própria prática, tendo a colaboração do grupo. Como eu já falei, ela foi licenciando em matemática pela Unicamp, fez mestrado em ensino de matemática pela UFSCar, que era um mestrado profissional, e depois fez doutorado na Unicamp comigo, né, em 2015, e faz parte do grupo desde a licenciatura. Então, tem muitos anos aí de participação, ficou um período um pouco afastada, quando ela ficou lá na UFSCar, né, e depois retornou ao grupo, né. Então, ela foi uma das 8 professoras participantes efetivas do grupo, né, e eu vou passar para você, depois eu retomo para complementar a minha fala. Tá ok, Thaís? Ok. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aí o convite do professor Dario e a oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu no GDS, né? Agradecendo principalmente aí os meus amigos de subgrupo, pares que se empenham e se dedicam mesmo em delinear caminhos inovadores para a sala de aula. Falar após o professor Dario é uma imensa responsabilidade, né, gente? Mas é uma excelente oportunidade de narrar o quanto
um professor faz diferença na vida dos seus alunos, assim como ele fez diferença na minha vida, e que isso nos inspire enquanto educadores, né? Bom, eu inicio com um slide que a professora Letícia Lozano produziu, coordenadora do nosso subgrupo, como o professor Dario mesmo apresentou, né? E que tem um pouquinho da nossa cara do subgrupo do ensino médio, né? E são professores de diferentes escolas, que é um diferencial do projeto que foi feito, que era desenvolvido no Japão, né? Então, o que a gente fez não era de uma mesma escola, mas sim eram professores de matemática e de escolas diferentes, né? Mas que estavam muito engajados no propósito de melhorarem suas práticas e terem mais sucesso na conexão estabelecida com os seus alunos. Uma preocupação muito grande em enxergar coisas além do que a gente via antes, ou de estar mais atento, mais sensível com o ouvido, né, de ouvi-los e de refletir sobre aquilo que a gente estava captando, né, com os nossos sentidos, e também compartilhando isso junto ao grupo, né? E os nossos alunos eram motivos mesmo, era o nosso motivo do engajamento, do nosso compromisso, alunos que a gente tem sentido tanta falta nesse momento de pandemia, de estar junto com eles e tal, né? E para continuar, então, eu trago um pouquinho uma linha do tempo. Opa! Muito rápido aqui, peraí. Aqui. Uma linha do tempo, como o professor Dario bem sinalizou, a gente começou a estudar um pouquinho esse processo em 2016, no grupo de sábado, né? Então, agora a gente está em 2020 e ainda estamos nesse processo de estudo. O projeto em si, teoricamente, já terminou, mas a gente continua aí com a produção do livro e tentando terminar um pouquinho isso, né? No ano de 2016, a gente se preocupou bastante em fazer pilotos no sentido de aproximar mesmo da prática, aproximar da perspectiva do que era proposto do Lesson Study, e a gente acabava fazendo ensaio, e no processo a gente ia identificando mesmo as dificuldades ou ia enxergando aos poucos, as coisas iam se revelando aos poucos, não foi tudo de uma vez, né? Então, aos poucos a gente ia entendendo aquilo, incorporando aquilo, ou pensando em como fazer de uma forma bastante efetiva, né? Então, o subgrupo trabalhou nessa perspectiva num período de adaptação e que, além de estabelecer essa rotina de trabalho, apesar de não termos em todos os semestres os mesmos participantes, aquela figura, aquele slide anterior, ele mostra pessoas que passaram ali durante o processo, mas estabeleceu-se um núcleo e uma identidade de tal forma que houve dedicação e alegria no trabalho compartilhado ao longo do tempo. Então, a gente foi conseguindo estabelecer um processo, até mesmo mediado por essas fases que o professor Dario passou, né, de destacar como é que ia estudar o tema, fazer estudos, o planejamento compartilhado, depois implementar isso na sala de aula, outros observarem, fazer a análise e a sistematização disso. Então, assim, foi um trabalho bastante intenso, muito dedicado mesmo, que o subgrupo fazia isso de uma forma intensa, mas muito alegre, era muito gostoso de estar no processo, né, de aprender com os pares, de estar sentindo tudo isso acontecendo. Eu penso que em cada passo que a gente dava no subgrupo do ensino médio, a gente avançava com bastante ousadia. Então, no primeiro ciclo, a gente trabalhou ali com a trigonometria no triângulo retângulo, mas o segundo ciclo e o terceiro ciclo ocupam, assim, um espaço especial, assim, nas minhas reflexões, na minha compreensão do que eu quero para a sala de aula mesmo, daquilo que eu almejo, dos caminhos que a gente acabou rascunhando aí para traçar, né? O do segundo ciclo foi, basicamente, tratado o estudo das alturas, e o terceiro ciclo a gente fez um estudo de educação financeira, meio que para contextualizar um pouquinho desses cenários. E tanto na mesa que a gente fez no Xi'an, quanto agora, eu quero me dedicar um pouco ao segundo ciclo, tá? Que foi do estudo das alturas, mas eu fiz um recorte um pouco diferente agora.
Primeiro, o que me chama a atenção nesse ciclo é a simplicidade que a gente fez uma pergunta, né? Nós trabalhamos nesse processo, então, a dinâmica que foi tratado foi trabalhar em 3 momentos. Um primeiro momento em que os alunos, de forma individual, construíam um gráfico, né, sob a seguinte pergunta, orientação, construa um gráfico que representa a variação de sua altura ao longo da vida. Todos ali tinham altura, todos ali tinham vivido esse processo de ver a sua altura aumentando ao longo do tempo, eles tinham isso marcado na sua história, na sua experiência. E aí eles iam usar a matemática como uma linguagem para sinalizar e para sintetizar e comunicar essa informação, né? E aí depois, num segundo momento, havia a troca dos gráficos, né, dos alunos, ainda em trabalho individual, mas um ia observar o gráfico do outro. Então, a sua tarefa agora é fazer a leitura e interpretação do gráfico de um colega do seu grupo. Porque como a gente previa um terceiro momento que eles também iriam estar em grupo, a gente tentou fazer duplas ajustadas para esse processo, né? Mas deixar as coisas muito abertas também era difícil. Então, a gente acabou tendo cuidado de marcar algumas questões para eles fazerem essa leitura do trabalho do colega. Então, conte em um parágrafo como foi variando a altura do seu colega ao longo da vida, justamente para que a gente entendesse a interpretação e a leitura que eles estavam fazendo naquele momento, e indique pelo menos 2 informações que você acrescentaria no gráfico do seu colega para torná-lo mais completo, né? Então, num primeiro momento, os alunos faziam a sua produção, e aí, no segundo momento, eles trocavam e faziam a análise dessa produção. Eu destaco que era sempre, e em todos os momentos, a gente viveu um conflito muito grande no subgrupo do ensino médio para encontrar um equilíbrio entre provocar os alunos a se envolverem com uma situação que fosse mais aberta, porque a gente estava motivado mesmo a não trazer coisas do paradigma do exercício, coisas que fossem fechadas, coisas que eles respondessem, tinham uma resposta só, mas a gente queria trabalhar muito o desenvolvimento deles, o processo, como bem o professor Dario explicou na primeira parte, né? Então, a busca era por uma identificação mesmo com essa atividade, com essa proposta, no processo em si. Mas encontrar esse equilíbrio era um trabalho desafiador para nós, professores, para não deixar tão aberto a ponto dos alunos não se motivarem a se envolver com a atividade e também não fechar a ponto de cortar a criatividade deles, cortar a experiência que eles viviam ou a própria reflexão sobre aquilo que eles se conectavam com aquele tema que estava sendo proposto, né? E aí, num terceiro momento, eles iam fazer um trabalho que era em grupo. Então, o professor apresentava para eles alguns personagens, e aí, justamente para que daí eles tivessem feito a reflexão de si, a reflexão de um colega seu, e agora eles pudessem sistematizar tudo aquilo que eles refletiram e produzir isso num terceiro momento a partir de um personagem, né? E construir um gráfico que representasse a altura do personagem ao longo da vida. E aí ele escolheu um dos personagens disponibilizados pelo professor. Bom, uma situação muito importante a ser destacada é o processo do planejamento que a gente fazia, com muito rigor, muito detalhamento. Então, a gente se debruçava mesmo nesses processos para criar essa atividade, e aí valorizava os detalhes e as compreensões que os próprios professores iam tendo, né? Porque nessa perspectiva, quando eu uso a palavra que eu sinto que nós fomos muito ousados, é porque não é tão fácil assim você levar uma matemática que é mais próxima do dia a dia, mais próxima da realidade para a sala de aula. Não é aquele mundo em que todos os números foram ajustados, os cenários estão devidamente apropriados, mas é trabalhar com o movimento, com
a experiência, com a aprendizagem que emerge de cada sujeito que está ali participando daquele processo, né? E enquanto a gente fazia esse processo exaustivo de planejamento que a gente fazia de forma escrita, de forma organizada, a gente ia sistematizando esse processo mesmo, era uma forma da gente se formar para ir para a sala de aula se sentindo mais seguros nesse processo todo, né? Era uma aprendizagem que era coletiva ali, individual, que me fazia ir para a sala de aula com segurança para aquilo que eu ia desenvolver num formato tão inovador, sob o meu ponto de vista. Né? Muito dos processos que a gente experienciou no subgrupo do ensino médio, apesar da dimensão de sermos professores, né, como o CIESP-MAT trabalha bastante aí, a questão da gente ter um conhecimento profissional mesmo do professor, adaptado ao professor, a gente fazia simulações com a prática dos alunos. Então, a gente imaginava na prática dos alunos, imaginava o que eles pensariam, a gente fazia essa simulação tentando voltar na memória como é que a gente passou por esse processo, como é que a gente pensaria em algum tempo. A gente fez, inclusive, experimentos com pessoas da nossa família, com amigos, para tentar ajustar o máximo de coisas que a gente conseguisse, mesmo sabendo que ia ser aberto, né, ajustar o máximo de coisas que a gente conseguisse para ir para a sala de aula com uma formação melhor, né? E com isso, a gente simulava hipóteses, dúvidas, possíveis perguntas e sistematizava isso com muito cuidado para que isso acontecesse na implementação. Não que a gente fosse garantir que esse processo estaria todo formatadinho, mas isso nos dava maior segurança para lidar com um processo tão fora do controle, vamos dizer assim, tão emergente que aparecia, né? E aí, da produção dos alunos, nesse processo de planejamento, a gente percebeu que 6 parâmetros, e eu coloquei aí esses círculos com uma intersecção em comum, porque era muito difícil de sistematizar onde um começa e outro termina, onde é o primeiro e não o segundo, e assim por diante, mas de olhar para aquela linguagem que os alunos tinham produzido, aquela linguagem gráfica, e tentar extrair a matemática que estava por detrás dali e relacionar tudo isso com o tema de funções, né? Então, analisamos, então, tipo de gráfico, grandezas e suas posições nos eixos, o que os alunos iam colocar no eixo X, o que eles iam colocar no eixo Y, e como é que eles entendiam a relação entre essas grandezas que estavam estabelecidas, a questão da escala, a questão de origem e fim da vida, né? Como é que eles iam manifestar esse processo na comunicação do gráfico, alguns pontos de referência que eles iriam ter, porque o que a gente imaginava era que algumas informações eles iam conseguir ter logo de cara. Por exemplo, a altura atual era uma coisa possível deles saberem. A gente deixava na mesa o acesso a uma trena, para que eles pudessem fazer a medição da sua altura, caso eles não soubessem essa medida. E também deixávamos eles livres para fazer pesquisas conforme a gente ia direcionando. Então, com o uso da internet, muitos queriam consultar a família, consultar a sua mãe, viu? Fala para mim, você sabe com quanto eu nasci? Qual foi a altura que eu nasci? Então, eles já faziam esse processo de tentar compreender um pouco da história deles nesse movimento, né, de compreender a sua altura. E também o fato de olhar para o tipo de curva. Então, como eu disse, a simplicidade de uma questão, que é fazer o desenho da sua altura ao longo da vida, mobilizava conteúdos ali para a gente desenvolver no primeiro ano do ensino médio, principalmente que assim, o foco do primeiro ano do ensino médio é função, né, trabalhar essa relação de dependência de uma forma muito situada, né, nesse contexto que foi desenvolvido. Então, eu, como professora, não posso deixar de expressar o meu encantamento de participar desse projeto e de ter visto a manifestação disso em sala de aula, né? Por outro lado, quando a gente faz todo esse processo no grupo, como o próprio título da nossa fala aqui é pensar um pouco, né, na pesquisa sobre a própria prática, a gente foi muito
ao sistematizar e socializar com os pares, nós fomos provocados mesmo, principalmente pela professora Letícia e pelo professor Dario, a olhar com mais cuidado para a produção dos alunos. E isso foi um processo muito rico para a gente, porque a gente aprendia, como sujeitos ali daquele processo, mesmo enquanto professores, a nossa aprendizagem era tão grande e aquilo a gente ia ficando tão encantado com tudo que estava acontecendo, os sentidos que iam se tornando ali no processo, que aí a gente olhava para aquela produção dos alunos, mas não era num primeiro plano. E aí, essa provocação do grupo era maravilhosa, porque nos fazia assim, dedicar a olhar no processo dos alunos, né? E o que eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês é exatamente uma das últimas reuniões que a gente fez no dia 15 de junho de 2018, momento em que a gente estava sistematizando mesmo as coisas aí, porque a gente desenvolveu o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo, um em cada semestre, e aí o quarto ciclo, que a gente iria desenvolver uma outra estratégia, mas a gente deixou para sistematizações, porque a quantidade de informações, de dados, do movimento em que as coisas aconteceram a gente não deu conta no processo de fazer como a gente tinha imaginado, então a gente precisou dessa adaptação, né? Então, esse gráfico aí, a discussão que eu começo trazendo, ela aconteceu na última reunião nossa do subgrupo do ensino médio. E aí ela foi mediada por essa provocação do professor Dario e da professora Letícia, para que a gente pegasse mesmo o gráfico do nosso aluno e fosse olhar para ele, né? E aí a gente fez isso nessa reunião, pegamos o gráfico de um dos meus alunos, que eu escolhi aleatoriamente, sem nenhuma seleção, nenhum método de seleção, vamos dizer assim, e fomos para a reunião para olhar cada uma para as informações que tinham, né? Aqui, nesse slide, eu trago um pouco do que os professores escreveram, né, sobre o que acham que o aluno quis expressar nessa produção. Então, a Salgado disse que o aluno conseguiu posicionar corretamente as grandezas, dependente e independente. Então, se a gente voltar, o aluno, eu não sei se eu mexer assim, vocês conseguem enxergar? Acho que sim, né? O aluno coloca aqui que X, ele representou os anos, e em Y, ele representou a altura em centímetros, tá? E a gente pode perceber que o que a gente tem aqui, olha os números que ele colocou, né, para a altura. Então, ele colocou 50,40, 72,56, 86,83, 91,93, números que nos impactaram quando a gente começou a olhar para o trabalho individual de cada um deles, né? Então, não houve escala para a altura, então a gente percebe que ele colocou números muito aleatórios ali, mas ele tentou seguir um padrão para a idade. Então, se a gente voltar no gráfico, a gente percebe que ele coloca aqui, 0, 3, 6, 9, então tem um padrão aí estabelecido para o gráfico, né? E ele localizou a altura, mas a idade ele não conseguiu representar. Parou na idade atual. Não conseguiu representar o estirão da sua altura. Eu não vou ler todos especificamente, mas eu acho que esse comentário já faz um pouco, já consegue ilustrar um pouquinho desse movimento que a gente fez de se dedicar a olhar para o gráfico e entender o que o aluno, tentar imaginar o que o aluno tinha escrito. Mas eu fiquei muito inquieta com tudo isso que aconteceu. Eu precisei, de fato, procurar o aluno depois desse nosso encontro, e aí foi muito bom ter feito isso num momento em que a gente ainda estava no decorrer do ano letivo, né? E porque assim, o que acontece é que esse tipo de trabalho, ele exige do professor, exige muito do professor, tanto no processo em que os alunos estão executando a atividade. Então, a gente tinha uma preocupação em deixar o enunciado de forma o mais clara possível, para que
as perguntas que eles solicitassem aos professores fossem perguntas que realmente eles precisassem dos professores, que eles entendessem a importância da leitura do enunciado, de entender, de compreender aquilo que estava sendo pedido, né? Então, muitas vezes, dependendo da pergunta, a gente tinha entendido que era do nosso processo de intervenção ao aluno, falar para ele, olha, lê o enunciado de novo que você vai conseguir encontrar essa resposta. Mas, assim, não de responder a toda a pergunta que ele fizesse, mas a gente tinha pensado em maneiras de aliviar um pouco o processo da demanda do professor e tentar fazer com que o professor fosse solicitado de uma maneira que, vamos dizer assim, que o enunciado em si não desse conta, que as dúvidas dos alunos eram mais exigentes, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno para a aula para perguntar, né? Para colocar para copiar no caderno, professora, né? Assim, coisas desse sentido. Então, na verdade, a nossa preocupação era de fazer com que a comunicação fosse o mais clara e o eficiente possível, para que o aluno também compreendesse isso de uma forma bastante coesa e coerente, né? Então, o aluno fazia isso sozinho e depois ele ia fazer isso em grupo. E era o processo do grupo que a gente socializava e sistematizava depois. O que também trazia uma facilidade maior para o professor, porque ao invés de eu olhar para a produção de aluno a aluno, eu ia conseguir sistematizar o processo que eles desenvolveram enquanto grupo, né? Então, era um processo que ajudava a gente nesse momento. E, então, quando a gente para olhar para os trabalhos individuais do aluno, aquilo me inquieta, porque eu percebo que ali tem muita coisa que eu não sei se os alunos iriam dar conta sozinho de discutir em grupo, se eles iam dar conta de fazer essas reflexões sozinhas, e também, por mais que eu estivesse olhando para um registro produzido pelo aluno, ali eu não tinha informações suficientes que me contentasse, eu precisava de uma intervenção junto ao aluno, de tentar entender o que ele tinha falado e assim por diante, né? Então, aí depois que a gente terminou o processo, em 2019, eu me tornei mãe, com muita alegria, a Eloá chegou na minha vida e também me fez repensar sobre a importância dessa atividade, porque quando a gente tem um bebê, a gente tem que ter responsabilidade com esse bebê, de fazer um acompanhamento das medidas dele enquanto, né, num certo período, e entender se isso está dentro de um padrão estabelecido, como é que é o comportamento dessa curva. Então, a matemática aí, sendo necessária mesmo, né, para a sala de aula, para os processos de aprendizagem. E aí eu fiquei longe da sala de aula e volto agora em 2020, e quando eu volto eu já percebo que tudo aquilo que a gente tinha produzido me dava material para trabalhar com os alunos, todos os conteúdos que eu precisava do currículo, em forma desses projetos, né? Só que eu iniciei essa atividade, aplicar novamente essa atividade, um pouco antes da gente ter a suspensão das aulas pela pandemia, né? Então, quando eu volto em 2020, com as minhas inquietações e a memória daquilo que tinha ficado na experiência de 2018 e da sistematização todas, porque mesmo que a gente terminou aquilo em 2018, a gente tem tido contato com os dados, com as informações até hoje, porque todo o material foi coletado para pesquisa, a gente está produzindo o livro para o grupo de sábado, né? Então, o livro do subgrupo do ensino médio está quase pronto, está bem formatado já, então a gente ainda continua nesse processo de desenvolvimento com tudo aquilo que nós vivemos nesses ciclos todos, né? Então, mediante essa inquietação, eu decido fazer uma inserção, uma mudança nessa tarefa, né? Nessa nova realização, eu peço para que os alunos registrem a metodologia que vão construir para guiar a produção que eles estão executando. Então, eu até coloco nesse slide as inquietações associadas às ações, porque daí, imediatamente que eu percebo coisas novas, que o meu olhar é atento para aquilo, eu preciso agir. Eu não posso deixar aquilo passar batido, então eu preciso ter uma ação
mediante essa inquietação, né? E o método que eu acabo escolhendo é de pedir para que os alunos registrassem. E aí eu começo a perceber o quanto os alunos estão fazendo pesquisa ali. Eu peço para eles fazerem um registro. Então, assim, o momento 1 do trabalho individual, que foi o único que eu consegui executar nesse ano de 2020, nessa mudança, né? Eu peço para eles construírem o gráfico, aí é a mesma coisa, mas eu faço esse pedido por escrito, de que haja o registro da metodologia que ele construiu, que ele usou para construir isso, né? Então, que ele escreva um texto narrativo descrevendo quais necessidades de pesquisa você teve durante a execução da atividade. Apresente o seu gráfico destacando as informações que você desejou explicitar. Então, aos poucos, toda essa formação, ela também vai me ajudando a tomar decisões na minha prática de como eu vou repensar naquilo, quais estratégias eu vou usar. E aí eu trouxe aqui o exemplo de um aluno que ele traz, né, a pesquisa dele. Então, ele vai trazer para mim. Também foi uma escolha aleatória de trabalho, tá, gente? Desse trabalho individual. Então, ele faz ele posta para mim, registrado, né? Então, está registrado. Quais as perguntas que ele fez, o que motivou ele a pensar, qual foi esse processo do raciocínio que o levou nessa construção, quais foram as fontes de pesquisa que ele teve. Então, a gente pode ver aqui, ó, quando uma pessoa cresce no período de 1 ano, olha o que ele escreve. Sabe-se que de uma média entre as pessoas, do quanto ela cresce no período de 1 ano, mas, por ser uma média, não conseguimos calcular com exatidão o desenvolvimento de uma pessoa utilizando essa constante, coloca entre aspas. Outro fator que dificulta o cálculo é que nos seres humanos, assim como boa parte dos seres vivos, temos fase em que se altera muita facilidade e rapidez o nosso organismo, fazendo assim alterar nossa altura, massa, voz, etc. Porém, podemos dividir o tempo e definir diferentes fases que se diferenciam entre si. Então, esse aluno, ele conseguiu ir para uma reflexão que era um propósito nosso, que ele percebesse a dificuldade de trazer para a linguagem gráfica o processo de uma vida inteira. Porque na vida inteira, qual escala você vai escolher para representar? Se a gente for analisar no que acontece com a vida humana, se eu entender que durante a gestação, que de fato é o que acontece, durante a gestação, há um desenvolvimento, o desenvolvimento da altura já está se manifestando ali dentro da barriga da mãe, e na gestação, normalmente, a prática social que a gente tem é contar em semanas. Aí o bebê nasce, e a maneira como a gente tem de falar a idade de um bebê é de mês a mês. E aí, depois dos 2 anos, é que a gente começa a falar assim, olha, meu filho tem 2 anos, mas até 1 ano a gente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai contando mês a mês. Então, a própria escala que a gente usa para medir os tempos de vida se diferenciam muito, né? E o interessante é que esse aluno, ele faz uma pesquisa sobre essas informações, né? Então, ele define aqui que o bebê vai até os 2 anos, de 3 a 11 é criança, de 12 a 20 é puberdade, e depois dos 21 é adulto. Independente da informação dele estar certa ou não, porque eu acho que essa é uma problematização que fica a meu cargo agora, enquanto professora, de fazer essa intervenção junto a ele, mas ele mostra para a gente como que foi eficiente a maneira de pesquisar dele, assim, quais foram as perguntas, a maneira como ele divide isso, né? E daí ele foi olhar quanto que um bebê cresce, e tudo baseado na média, porque foi essa relação que ele foi buscar, a questão da média, né? E aí ele vai apresentar os cálculos. E aí ele faz os cálculos para de 0 a 2 anos, faz os cálculos para de 3 a 11 anos, para de 12 a 20 anos, que foi os períodos em que ele se propôs a fazer essa diferenciação a partir da pesquisa dele, né? E aí o que ele encontra? Eu fiz um zoom aqui, que com 20 anos ele vai estar com 212 centímetros, com 2,12 metros. Então, a gente percebe que a minha provocação para que eles registrassem, né, a metodologia e tudo, me faz entender qual foi o caminho do raciocínio que ele desenvolveu.
Eu sempre fui uma professora que gostei muito de, ao ter o contato com a produção dos meus alunos, não olhar para uma resposta final, mas olhar, sim, pelo percurso que ele percorreu, né? E muitas vezes eu vou conseguindo entender o raciocínio que ele estabeleceu, a maneira como ele se colocou justamente a partir disso, né? E aí, por esse registro que ele estabeleceu, a partir da minha provocação, eu consigo saber como ele pensou. E olha que interessante, quando eu olho para o gráfico dele, eu já não consigo olhar mais para isso. O que ele conseguiu transmitir na sua metodologia e nos cálculos que ele fez da sua pesquisa, não está sinalizado aqui no gráfico. Então, a gente percebe aqui que ele fez, né, uma medida do gráfico de 1 em 1 ano, até 20 anos, mas ele encontrou limite na folha do papel. Então, ele não consegue explorar tudo, ele vai até 1,30 m só, e ele para ali nesse processo. Tem várias coisas interessantes aqui. Ele entende que o início da vida aqui acontece no marco social, né, no nascimento do bebê, quando ele tinha 48 centímetros, que ele fala que ele consultou a mãe dele, e a certidão de nascimento, acho que ele quis dizer que ele consultou a carteirinha de vacinação dele, né, porque a gente tem esse registro do início da nossa vida, mas ele encontra limitações físicas mesmo, para poder desenvolver esse gráfico. O que faz também a gente provocar, uma outra oportunidade para provocá-lo a respeito da escala que ele vai escolher, do porquê ser um gráfico, porque se eu estou olhando para a linguagem gráfica, eu tenho uma intencionalidade de ter compreensões mais qualitativas sobre esse fenômeno observado, sobre esse processo, né? E aí, talvez eu não precisasse dividir ano a ano, mas eu pudesse fazer grupos de uma escala maior aí. Mas é claro que eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu preciso compreender qual é o meu objetivo nessa representação, fazer esse estudo previamente antes de aplicar e, de fato, desenvolver o gráfico, né? Então, eu coloco isso, né? Coloco que as ações aqui, ações que continuam. Uma coisa que me provocou muito para essa conferência foi o título dela, né? O que necessitamos fazer hoje para melhorar o amanhã. E eu acredito muito nessa prática que a gente desenvolveu no subgrupo do ensino médio, no GDS como um todo, né? Desse ensino com pesquisa, desse trabalho em grupo. E aí eu começo a perceber o quanto a própria atividade, ela tem integração com tantas outras disciplinas que podem articular o ensino médio de uma forma diferente mesmo, com outro sentido e outro significado no seu desenvolvimento, né? E com isso, a gente não só ensina matemática e aprende matemática num processo contínuo aí, mas a gente vai constituindo valores entre os sujeitos envolvidos nessa prática, né? Gente, é isso. Então, eu queria analisar algumas coisas ali a partir daquilo que a Thais apresentou, né? O que nós podemos ver aí? Uma aprendizagem na docência e uma aprendizagem para a docência, né? Quer dizer, mas principalmente no caso da Thais, a aprendizagem na docência, usando aqui como referencial Cochrane, Smith e Lidell, e também um texto que foi publicado por Jamile Vilas Boas e o Jonei Barbosa, né? Sobre a aprendizagem do professor. Né? Então, alô? Tudo bem? Na aprendizagem na docência, existem algumas participações dos alunos que desafiam o planejamento do professor, obrigando-no a repensar ou ampliar sua prática e desenvolver um novo método ou redesenhar tarefas e sequências de aulas, em suma, ajudar os alunos a aprender. Então, é isso que a Thais acabou fazendo com essa mudança do ano passado para esse ano, né? Quando foi novamente utilizar a altura do crescimento ao longo da vida para introduzir o conceito de função, né?
E as mudanças nos padrões de participação do professor na prática escolar, eles são desencadeadas a partir de situações ocorridas no próprio exercício profissional. Quer dizer, um aprendizado leva ao outro, né, nesse processo. Entretanto, existe também aí uma aprendizagem para a docência, né? Ao participar de cursos de formação, ambientes de formação e que ocorre a aprendizagem, o professor molda uma forma de participar que pode se manifestar em outras práticas, né? Por ele vivenciadas, como é o caso da prática escolar. Há mudanças nos padrões de participação do sujeito, que é o professor, para além da sala de aula, que podem repercutir nas práticas pedagógicas. Ou seja, a aprendizagem para a docência, quer dizer, quando você projeta algo para aprender, para poder atuar, né, na própria prática você tem outro processo de aprendizagem. E quando a Cocker e Smith fazem essa distinção entre aprendizagem de conhecimentos para a docência, que é fundamental e acontece principalmente na formação inicial. Em alguns cursos de formação continuada também os formadores tendem a priorizar tarefas para a docência. Eu sei que o grupo do Miguel faz bastante isso, tarefas que são importantes para a aprendizagem de conhecimentos profissionais sobre determinados conteúdos. O Alessandro Ribeiro também, lá da UFABC, também tem um grupo de pesquisa do Formarte, que ele também desenvolve tarefas para desencadear ou oportunizar o processo de aprendizagem docente, né? Eles são importantes nesse processo, mas quando o professor vai para a prática, ele desenvolve seus próprios planejamentos, né? Suas próprias tarefas. E quando o professor toma e faz a aprendizagem da docência, que Cocker e Smith tem destacado, eu também tenho falado, da importância não só do professor ficar na aprendizagem cotidiana que ele vai aprendendo no dia a dia, mas de poder investigar, refletir sobre essa aprendizagem. Isso é possível obter, ocorre quando os próprios professores, em comunidades investigativas, tomam suas práticas de docência e de aprendizagem docente como objeto de estudo, pesquisa e sistematização, que é o caso do grupo do ensino médio e dos outros grupos do grupo de sala. Eles têm se debruçado sobre aquilo que aconteceu em sala de aula, aqueles aprendizados que são naturais de acontecer no dia a dia, passam a ser objeto de problematização, de discussão no próprio grupo de pesquisa. E é nesse processo que o professor desenvolve um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento da docência, diferente desse conhecimento na ou para. Quer dizer, ele é um conhecimento próprio da ação docente e muito fundamental para a própria aprendizagem e desenvolvimento profissional do professor. Algumas conclusões que podemos fazer aí finais sobre esse processo de aprendizagem. O Lessig híbrido, ele ajuda a desenvolver uma atitude reflexiva e investigativa do professor sobre a própria prática, fazendo registro e análise de episódios, como é o caso aí de uma análise de episódio que a Thaís fez. Essa atitude investigativa sobre o próprio trabalho docente ajuda a desenvolver e expandir o conhecimento especializado e situado na prática profissional do professor. Trata-se, portanto, de um conhecimento que é da prática e não apenas para ou na, né? Ajuda a desenvolver uma atitude também de escuta sensível sobre o modo de pensar, raciocinar e aprender do aluno. É isso que a Thaís aí descreveu com detalhes. Essa atitude sensível, de escuta sensível, você não tinha muito antes, né? E passou a ter após o projeto, né? E olhando para o modo de pensar, raciocinar e aprender do aluno. E você fica interessado em querer conhecer como o aluno pensa, como o aluno mobiliza suas ações para poder resolver uma tarefa, por exemplo, né? E assim a gente vai compreendendo como é complexa a prática de ensinar e aprender matemática. O que parece elementar para o professor não é para o aluno. Quer dizer, algo muito complexo mesmo esse processo. Os professores são unânimes em destacar
os grandes aprendizados obtidos com essa experiência e a melhoria da qualidade do seu ensino, para além da qualidade das tarefas, é claro, planejadas e discutidas no projeto, né? E aí, eu só queria destacar os 3 livros que estão sendo produzidos com capítulos aí pelo grupo, em forma de narrativa dos professores, né? Nós temos, se os professores fazem narrativas sobre o processo de experiência de aprendizagem docente, que foram sistematizadas e escritas pelos participantes desse projeto do Lesser Study híbrido, com a elaboração de acadêmicos da universidade, com a colaboração dos acadêmicos da universidade. E aí nós vamos ter temos aí três livros, um dos anos iniciais, outro dos anos finais do ensino fundamental e o do ensino médio, que vocês puderam conhecer um pouco hoje, né? E além de capítulos e artigos, há produções de teses e sistematizações, a teorização e desenvolvimento por acadêmicos da universidade. Então, no grupo PRAPEN, nós temos a Juliette, que já fez um mestrado profissional, concluiu, né, tomando como foco a educação financeira, né, a matemática financeira, a educação financeira. A Aparecida, que tem também sob a orientação da Letícia Lozano, que está investigando o processo de comunicação em sala de aula, que ela vai desenvolvendo com os alunos nesse processo, como que isso vai se constituindo, se transformando, tentando compreender essa comunicação, né? Tomando aí a Olli e o Scovimod como referência básica, né? Temos também a dissertação do Jussier, que vai olhar mais a gestão da aprendizagem por parte do professor, dos professores. A Flávia Barreto, um doutorado que está olhando os atos de currículo que se dão nesse processo. O Andrei de Paula, que está olhando ali a aprendizagem docente dos professores dos anos iniciais, situada num contexto exploratório de trabalhar com o zero e produzir sentido para o zero, né? Na aritmética dos anos iniciais, no sistema de numeração, né? E sob a minha orientação, esses 3 trabalhos. E a Cristina Meyer, sob a orientação minha com Letícia, que está olhando o processo de constituição da identidade, do aumento da identidade dos professores que participam desse processo, né? Mas uma grande questão que nos tem assim desafiado é como investigar a aprendizagem de professores e formadores que participam de comunidades investigativas, como por acaso do DDS, né? Então, uma das possibilidades é através da produção, transformação e mudança histórica das pessoas na comunidade. É uma perspectiva que o próprio Levy e Wenger trabalham, né? Mediante entrevistas narrativas e, principalmente, registros de interações da prática docente. Então, esses vídeos que são produzidos a partir das aulas é muito importante, né? E se produz, portanto, aprendizagem em uma comunidade que pode ser capturadas mediante descrição e análise de processos de participação e reificação no interior da mesma. Reificação é produzir conceitos, ideias, produzir textos, né, coisas dessa natureza, permeando aprendizagens pontuais de conhecimentos e mudanças ou desenvolvimento profissional ao longo do tempo, né? E desenvolvimento, isso é possível, ao menos temos tentado fazer, através da análise narrativa, tendo como referência a Risman, que Letícia Lozano se apropriou bastante bem e tem tentado implementar nas nossas pesquisas. Desse processo de aprender e constituir-se professor e investigador de sua própria prática ao longo do tempo, né, no contexto de formação de uma comunidade investigativa, com análise de alguns episódios, né, isso fazendo zooms da prática ou de narrativas que os próprios professores apresentam, né? Vou trazer aqui uma ilustração que a Letícia produziu, né, fazendo uma tentativa de análise narrativa por parte dos acadêmicos, né, e ela desenvolveu e utilizou aí a análise narrativa performática da Risman, né, tentando investigar o desenvolvimento da identidade de uma professora nesse contexto do Lesson Study, né.
E aí, tomando uma das professoras do ensino médio, né, a fala da professora, como é que ela aqui analisada. Eu sempre escuto as pessoas falarem. Hoje, o papel do professor é ser mediador. Mas o que é ser um mediador? Ser um mediador é prover orientação. Então, hoje, eu me sinto como uma mediadora, me sinto como uma orientadora. Eles são os que produzem, os estudantes são os protagonistas. E eu estou ali para dar orientação, para ver se o grupo pode, para ir lá e falar. E se vocês tentassem, que tal se vocês tentassem, né? Acho que o que mudou é meu papel, ser um mediador. Estar lá na sala de aula para produzir juntos, não estou lá para dizer é isso ou aquilo, estou lá para estar junto, vamos tentar, vamos ver o que acontece, né? Então, aqui vejam bem, a análise performática tenta analisar não apenas o conteúdo, o que se diz, mas também o modo como se diz. Quer dizer, análise tanto do conteúdo de um discurso como do próprio discurso, a modalidade. Eu sempre escuto as pessoas falarem. Quer dizer, ela se posiciona, traz o discurso de outros para falar e dizer que ela se identifica com esse discurso, né? E que toma como seu. Me sinto como uma mediadora, me sinto como uma orientadora, né? E se vocês tentassem, introduz diálogos com seus alunos para enfatizar também suas mudanças, né? Por exemplo, eu agora diz ela, eu agora tento fazer com que o aluno tente, não dou minhas respostas prontas, encaminhe para que eles possam encontrar seus próprios caminhos. Vamos ver o que acontece se, quer dizer, dá algumas pistas, usa a metáfora do andaime para que o aluno possa andar sozinho nesse processo ou em grupo. Identifica a sua mudança de postura aqui embaixo, né? O que mudou é meu papel, diz ela, ser um mediador. Quer dizer, não sou mais a mesma professora, ela reconhece. Reconhece mudança também no papel do aluno, né? Estudantes são os protagonistas, agora não são mais aqueles sujeitos que ficam passivos nesse processo de aprendizagem, né? Ou seja, nós temos aí desafios para a pesquisa sobre a aprendizagem docente no campo da educação matemática, porque não há praticamente estudos de sistematização sobre pesquisas e aprendizagem profissional do professor que ensina matemática que visem a construção de indicadores ou de categorias de aprendizagem do professor que ensina matemática. Nós temos uma ausência de bons modelos analíticos e de teorias de base para investigar a aprendizagem do professor que ensina matemática. Ainda não temos experiências exemplares de utilização de teoria social da aprendizagem situada no campo da educação matemática, tanto na formação do professor que ensina matemática, como para analisar a aprendizagem discente em matemática. Tem aí o trabalho da Márcia Cirino, na UEL, né, do grupo lá da UEL, que tem tentado utilizar isso. Tem o grupo também lá do Junei, da DEINHA, na Bahia, que tem tentado implementar, também na PUC de São Paulo, né? Essa sistematização da aprendizagem docente como já falei, um dos meus desafios como pesquisador do campo da formação de professores que ensinam matemática. Mas esses desafios, né, entretanto, cabe destacar algumas iniciativas atuais, né? Cito aqui a tríade de ensino proposta por Jaworski e Potari, envolvendo essa tríade de produzir bons desafios, boas tarefas para a aprendizagem docente, né, para aprender matemática na escola, né, da escola, ou para formar professores de matemática, a gestão da aprendizagem dos alunos ou de professores em processo de formação, e o desenvolvimento da sensibilidade para com o aluno, aquilo que a Thais aí mostrou muito bem, né, quer dizer, o futuro professor ou professor já experiente em suas possibilidades e necessidades formativas, né?
Tem também aqui o trabalho exemplar que o Alessandro Ribeiro tem feito com João Pedro da Ponte, né? Que também tem como objeto o campo de estudo a aprendizagem profissional, é trabalhar com as TAPs, tarefas de aprendizagem profissional do professor, e que geram oportunidades de aprendizagem profissional, né? É uma frente de pesquisa sobre aprendizagem docente bastante interessante, pertinente, né? E assentado principalmente para tanto a formação inicial como continuada. E o trabalho do Miguel Ribeiro aí com o CIEPSMAT, né, que é o conhecimento interpretativo e situado, especializado, mas situado na prática. Eu sei que o Miguel tem trabalhado buscando essa articulação, e a live que ele deve fazer, ele deve mostrar para vocês melhor em detalhes esse processo, né? Ok, obrigado, Dario, obrigado, Thaís, pela hora. Havia muito ainda a discutir, mas obrigado por estas discussões, e muitas coisas ficam necessariamente em aberto. Portanto, aqui no chat há algumas outras questões que eu peço a quem fez os comentários e quem levantou as questões que possa entrar em contato com o Dario ou com a Thaís, ou que possam enviar um e-mail para mim que eu reenvio. Pode enviar no meu e-mail também, dariofiore@terra.com.br. Okay, Dario. Eu vou escrever no chat. Porque há muitas, necessariamente a discussão podia continuar agora por mais uma hora, com facilidade, porque o trabalho que é feito no GDS, tanto nas discussões no grupo do ensino médio, quanto nos outros grupos, e o trabalho que o Dario tem vindo a fazer nos últimos muitos anos, certamente dão para discutir muita coisa, com base agora até com foco no lesson study e nas aprendizagens profissionais dos professores. Portanto, eu tenho que agradecer a vossa participação, o terem aceito o convite, que neste contexto é sempre difícil. É mais uma aprendizagem que nós todos estamos a fazer. E espero que para todos que estavam a assistir e que possam assistir, que vai ficar no YouTube, que seja contributivo para pensarmos o nosso papel na forma como podemos melhorar efetivamente a nossa prática em primeiro lugar, e que a melhoria da nossa prática tenha impacto na prática do outro. Seja o outro o futuro professor, seja o outro professor, seja o outro o aluno, para que efetivamente possamos contribuir para a melhoria da sociedade, para que até neste contexto tão particular, os alunos e a população consigam efetivamente olhar para os gráficos e entender o que está nos gráficos, fazer essa leitura. Portanto, obrigado aos dois, obrigado a todos por terem participado, e agora seria a hora que nós dizíamos, vamos tomar um cafezinho. Muito bom. Bom. Eu vou jantar ainda, eu não jantei. Tá, okay. Muito obrigada, agradeço também. E só fechando a minha fala, eu acredito que tanto essa última questão que foi colocada sobre a formação inicial e continuada, quanto uma outra que tinha no chat que eu acompanhei aqui sobre a questão de não dá para fazer por causa das avaliações, enfim, mas eu acho, assim, a sensação que eu tenho quando eu terminei o doutorado era que eu sabia o que eu não queria fazer, e agora, com isso que eu vivi com o grupo de sábado e nesse projeto do Lesson Study, eu percebo que tem um caminho, um rascunho aí sendo trilhado, e que se no amanhã a gente tiver professores que pratiquem isso nas suas próprias rotinas, no seu espaço escolar, nas suas práticas, isso vai formar professores diferentes que já estarão preparados para uma mobilização muito diferente da que a gente vê hoje. Então, é um processo que, como o professor Miguel falou, ele tem um início, mas
ele vai impactando as comunidades, vai impactando, vai, vamos dizer assim, contaminando no bom sentido, por onde essas práticas vão passando, né? É isso. Exatamente. Obrigada pela participação. Um abraço a todos. E esse tipo de aprendizagem que acontece no grupo de sábado ou com os professores, ela tem impacto direto, imediato na sala de aula. Não é como os cursos de formação continuada, os chamados cursos, que por mais lindos e maravilhosos que sejam, né, acabam impactando muito pouco o trabalho de sala de aula. Enquanto que quando você tem a oportunidade de tomar como objeto de estudo o próprio trabalho, né, é muito diferente, porque ele está conectado e é indissociável do próprio trabalho docente e a possibilidade de você refletir, investigar. Então, eu acredito e agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder falar né, sobre esse processo de aprendizagem docente e desenvolvimento profissional, que não é só o grupo de sábado que tem feito, eu já tenho visto outros grupos muito bons pelo Brasil aí, né, e inclusive envolvendo também a formação inicial. Okay. Próximo encontro, qual é que é? Próximo é quinta-feira, que é o workshop, e depois é a Alessandra, terça-feira. Okay. Sobre medidas, conhecimento do professor no âmbito das medidas. Para os quais estão todos convidados, obviamente. Okay. Obrigado a todos, e agora, hora de descanso, de jantar, seja lá o que for, mas que não seja de ir dirigir, porque é hora de estarmos todos em casa.